A PEC do governo eleito deve ser analisada ainda hoje em segundo turno na Câmara dos Deputados e a proposta mantém o valor de expansão do teto de gastos em 145 bilhões de reais, conforme então aprovado no Senado. O prazo de vigência, no entanto, mudou, viu? Foi reduzido de 2 para 1 ano e, além disso, entre as mudanças aprovadas ontem pela Câmara, está a inclusão de uma regra que estabelece a distribuição das emendas de relator. O avanço desse impacto dela é o tema do debate da CNN de hoje e a gente convidou então para isso os deputados General Peternelli, do União Brasil de São Paulo e vice-líder do partido na Câmara, e a Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo e líder do partido na Câmara. Deputados, muito bem-vindos, obrigada por conversarem com a gente aqui na CNN Brasil. Vamos então ao nosso primeiro bloco de perguntas, pode ser? Começando com o deputado General Peternelli. Deputado, entre as mudanças aprovadas ontem pela Câmara, está a inclusão, então, de uma regra que estabelece a redistribuição das emendas de relator. A PEC do estouro, a PEC da transição, abre caminho para que o valor dessas emendas sejam divididos entre emendas individuais e a União. Vamos lembrar que na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, considerou esse mecanismo inconstitucional, considerou as emendas de relator, o orçamento secreto, como inconstitucional. Como que o senhor avalia, portanto, esse novo ponto do texto? As negociações com emendas devem continuar no Congresso, na sua avaliação? Uma boa tarde a todos, boa tarde, Sâmia, Muriel. Fico satisfeito de estarmos abordando um assunto tão importante. A PEC trata de 2 temas fundamentais, que é o aumento de 400 para 600 reais, coisa que impactaria o orçamento em 52 bilhões, e pagar o auxílio de R$ 150, que levaria em torno de 17 bilhões. Esses são os 2 temas mais importantes. E o que isso causa de impacto? Algo em torno de 70 bilhões. Mas nós estamos indo a 145 bilhões. Somado com o déficit primário estabelecido, nós vamos chegar a menos 230 bilhões no ano que vem. Então, tudo que puder poupar é muito importante. Nós abordamos sempre a necessidade desses 2 itens para os mais pobres, mas embutimos outros aspectos junto da PEC. Essa parte da distribuição das emendas, cada parlamentar tem 18 milhões aproximadamente. Com essa readequação, passou para 32 milhões. Talvez fossem recursos que poderiam ser alocados exatamente para os mais necessitados, mantendo o mesmo valor das emendas impositivas. Nós estamos num período em que o teto é muito importante, a responsabilidade fiscal é muito importante. E quando a gente observa que, junto disso, nós temos aumento para as categorias que recebem mais no nosso país, não parece adequado. Quando nós temos responsabilidade de diminuir gastos públicos, aumentar novamente para 40 ministérios também não parece mais adequado. Dar recursos para os mais necessitados é fundamental. Repito agora a pergunta para a deputada Sâmia Bonfim. Entre as mudanças aprovadas então ontem pela Câmara, está a inclusão de uma regra que estabelece a redistribuição das emendas de relator. A PEC abre caminho para que o valor dessas emendas sejam divididos entre emendas individuais e a União. Então, como que a senhora avalia esse ponto do texto? As negociações com emendas devem continuar no Congresso, na sua avaliação, deputada? Boa tarde, agradeço a CNN pelo convite. Boa tarde, deputado. Primeiro, eu quero pontuar que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma grande vitória a respeito da inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, que era a RP9. Nós, do PSOL, entramos com essa ação e ficamos muito satisfeitos com essa definição, porque era uma excrescência. Para o ano que vem, eram previstos praticamente 20 bilhões de reais sem nenhum tipo de transparência e objeto de barganha dentro do Congresso Nacional, mediado pela figura do relator e também do presidente Arthur Lira. Então, acabar com esse esquema foi fundamental. Bem, agora o que pode ser feito com esses 20 bilhões que já foram aprovados no orçamento?
e aí se buscou, nesse processo de negociação, dividir metade como parte das emendas impositivas e metade para os ministérios. Eu defendi, e acho que seria melhor para o país, que não fosse somado às emendas impositivas, porque ainda que seja um modelo legal e transparente, muito diferente do que era o orçamento secreto, ainda significa que são os deputados que vão fazer essa destinação que não necessariamente corresponde às prioridades do país, não necessariamente corresponde a critérios técnicos, mas muitas vezes servem para abastecer a sua base eleitoral, e sem contar que essa outra metade, cerca de 10 bilhões de reais, vão ser alocados nos ministérios, mas ainda vão seguir com o crivo de parlamentares, ou seja, de alguma forma também pode depender de algum modelo de barganha, de pressão ou de definição política por parte do parlamento. Tem muitas áreas que poderiam ser muito bem preenchidas com esses recursos. Cito, por exemplo, as universidades federais, que até poucas semanas estavam numa situação de desespero, sem saber se ia conseguir pagar suas contas. Sem dúvida, esses recursos seriam muito bem-vindos se fossem diretamente alocados para lá. Começa agora o nosso segundo bloco de perguntas com a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, como a gente vem mostrando aqui na CNN, essa proposta amplia o teto de gastos por um ano. Como que a senhora, então, enxerga esse movimento de ampliar por apenas um ano, uma mudança do que era esperado pelo governo eleito? Pois é, a princípio eram 2 anos, né, o que foi aprovado no Senado, e aí a negociação possível na Câmara foi para um ano. Eu entendo, eu acho que isso é parte das discussões e do processo, mas o que eu acho que é mais importante nessa PEC, para além de garantir recursos para o Bolsa Família, que precisa ser ampliado, que foi consenso nas eleições, né? Até em determinado momento o próprio Bolsonaro foi obrigado a dizer que também defendia os R$600. E também o reajuste do salário mínimo, mas também a possibilidade de investimento em outras áreas sociais, como, por exemplo, programas de moradia e demais programas de enfrentamento à fome, à extrema pobreza. Mas tem um outro aspecto, que é a possibilidade da desconstitucionalização do teto de gastos, ou seja, existe ali previsto a possibilidade de votação de uma lei complementar até o final do ano para se rever essa regra fiscal e pensar em outras. Esse aspecto é absolutamente positivo, porque se trata do Brasil se livrar de um modelo que somente o Brasil adota, que é a lógica do teto de gastos, nenhum outro país no mundo. E isso levou o nosso país a uma situação de crise social e econômica gravíssima, porque o nosso país não cresce, não se tem investimento na área social, existe uma redução da possibilidade de consumo, de investimento e, consequentemente, uma regressão no que poderia ser um crescimento muito forte no Brasil num contexto de crise. Então, o Estado poder assumir com o seu papel é fundamental. E, claro, a PEC traz possibilidade de que o Lula cumpra com um programa que foi eleito, foi aprovado pela população nas urnas. Poderia ser por 2 anos, mas eu tenho certeza que num próximo momento vai ter também condição de avaliar a situação do Brasil. Em um ano dá para se fazer muita coisa, mas não dá para se fazer tudo. Então vai ser necessário um novo mecanismo para o ano seguinte. Eu acho que o ideal teria sido por 2 anos, mas está bem, pelo menos dá para começar 2023 com alguma perspectiva de melhora nas áreas sociais. Repito agora a pergunta ao general Peternelli. Deputado, como a gente vem mostrando então aqui na CNN, essa proposta amplia o teto de gastos por um ano. Como que o senhor enxerga esse movimento? Eu enxergo de uma maneira positiva. O orçamento, ele tem que ser analisado anualmente. São aspectos de variação do PIB, são aspectos de variação da inflação, a relação cambial, ela é muito importante e nós verificamos como podemos estar aumentando um ganho real do salário mínimo. Essas variáveis mudam ano a ano e acho muito importante, né, não concordo muito nesses aspectos que a Sâmia abordou de uma mudança do teto por um PLN, acho que é importante no aspecto constitucional, porque ele é muito mais debatido, ele é muito mais conversado. Repara, há pouco tempo nós colocamos o piso da enfermagem na Constituição. O teto é tão importante quanto, ou mais, porque ele vai garantir
uma série de fatores essenciais ao país. Essa responsabilidade fiscal, responsabilidade social devem andar juntas. Nós temos que transmitir essa necessidade. Eu costumo comparar, quando se fala de déficit primário, para uma família entender melhor, é que nós estamos pegando um dinheiro emprestado, um cheque especial. Esse cheque especial já estava previsto em 65 bilhões. Ele foi para 230 da série histórica de quando o teto começou no governo Michel Temer. Esse valor extrapolou muito, porque você tinha um déficit de 124, depois de 120, aí veio a pandemia, e agora se previa um déficit de 65,9. Fomos para 230. Então, isso é um endividamento muito maior do país. Se pensássemos numa família, o endividamento da família. E quem paga essa conta é o mais pobre. Então, tem que ser analisado ano a ano e, no meu entender, deveria permanecer na Constituição. Começa agora o nosso terceiro bloco de perguntas. Deputada Sâmia, a equipe do governo eleito defendeu a aprovação da PEC, mesmo com o ministro Gilmar Mendes, do STF, ter decidido aí que os recursos para bancar o Bolsa Família devem ficar de fora do teto de gastos. Segundo a decisão do ministro, então, o dinheiro para o benefício pode vir, por exemplo, pela abertura de um crédito extraordinário. Como que a senhora avalia, então, essa decisão do governo eleito de insistir na ampliação do teto? Perfeito, eu acho que sempre é uma possibilidade a expedição de créditos extraordinários para políticas públicas, para programas sociais específicos. Mas eu acho que a grande conquista dessa PEC é justamente porque ela entra no debate a respeito do teto de gastos. Ela vai nos dar a possibilidade de desconstitucionalizar, de fazer com que o Brasil rediscuta essa regra fiscal, que ela é tão irracional e insustentável que o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, que é absolutamente fiscalista, rompeu com a lógica do teto de gastos por 4 vezes, justamente porque as urgências do povo brasileiro não cabem nessa regra artificial. Quando foi necessário, por exemplo, garantir o auxílio emergencial no auge da pandemia, não se respeitou regra fiscal nenhuma. E no contexto em que é necessário o papel do Estado atuante para tirar o Brasil do atoleiro que o governo Bolsonaro deixou, é necessário que se repense um modelo a longo prazo, estruturante, que não dependa mais da regra do teto. E eu acho também que essa definição do Gilmar Mendes ela é importante para momentos posteriores, porque ela pode driblar uma coisa que infelizmente acontece na política brasileira, que é a chantagem do Centrão. Veja, exigem cargos, exigem espaços no governo, exigem inclusive um grande acordo, tendo em vista a queda do orçamento secreto, para que ainda tenham condição de interferir sobre o orçamento, para votar aquilo que deveria ser básico e óbvio, que são R$600 para o povo brasileiro, numa situação em que há 33 milhões de pessoas passando fome. O reconhecimento de que é possível fazer por crédito extraordinário dá a possibilidade para o próximo governo, para o governo Lula, não depender desse nível de chantagem para quando for necessário um grande investimento público em áreas sociais ou em programas específicos, em momentos emergenciais. Repito agora a pergunta ao deputado General Peternelli. Deputado, a equipe do governo eleito defendeu então a aprovação da PEC, mesmo com o ministro Gilmar Mendes, do STF, ter decidido então que os recursos para bancar o Bolsa Família devem ficar de fora do teto de gastos. Segundo a decisão do ministro, o dinheiro para o benefício pode vir pela abertura de um crédito extraordinário. Como que o senhor avalia então essa decisão do governo eleito de insistir na ampliação do teto? Muriel, a decisão do Gilmar Mendes garante que o auxílio emergência, o auxílio família, o auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família novamente, possa ser de R$600. Então ele garante esses R$200, que é um dos grandes objetivos. É muito importante dizer que isso não é para sempre, porque daqui a pouco você diz, não quero mais pagar 600, sem nenhuma discussão, vai pagar além? Não pode. É muito coerente a discussão no Congresso Nacional em termos do orçamento e de todos os aspectos. É isso que prevê a legislação. E por que o governo eleito insistiu
em que a PEC fosse votada? É porque tem outros aspectos, a Sami até abordou um deles, desconstitucionalizar o teto. Eu acho que deveria continuar constitucionalizado para ter a discussão adequada, para verificar que mecanismo. Eu até admito que, além do teto de gastos, você admita outros fatores, como, por exemplo, o que o Tesouro propôs, que é a relação dívida com o percentual do PIB. E você faça um investimento tendo outros parâmetros. E é igual na nossa família. Você vai pedir dinheiro emprestado, vai entrar no cheque especial, tem que ter um critério para isso, porque senão o endividamento muito grande do país, essa conta não sai de graça. Ela vai ter que sair exatamente dos impostos. E quem paga mais impostos é essa classe mais desfavorecida. Então nós precisamos estar atentos. Todos nós no Congresso temos o mesmo foco, que é o bem comum da população brasileira. Cada um acha que é por um caminho. E nesse caso específico, eu acredito no teto de gastos, em outros parâmetros, e creio que devemos ter um limite para o endividamento. Vamos ao quarto bloco de perguntas. Levando em conta a votação de ontem, os deputados de partidos como PP e União Brasil votaram a favor da proposta, maior parte, inclusive, dos deputados. São partidos, vamos lembrar, que fazem parte do chamado Centrão. Deputado General Peternelli, como que o senhor enxerga isso? Pode ser, portanto, que esses parlamentares possam vir a compor a base do governo eleito? É muito importante nós entendemos, no caso do União Brasil, que é o meu partido, o União Brasil sempre foi um partido liberal, com muito diálogo, e fez a reunião com os parlamentares. O deputado Elmar Nascimento, inclusive, é o relator do projeto, um relatório muito bem elogiado, muito bem escrito, e lá se explicou cada item desse processo. E os deputados tiveram liberdade para votar conforme o entendimento de cada um. E esse entendimento é natural que varie de um parlamentar para outros parlamentares, o que fez com que alguns votassem favoravelmente e outros votassem de maneira contrária a esse relatório. O meu voto contrário, ele foi simplesmente pelo valor, em torno de 70, 80, para pagar esses benefícios aos mais necessitados, eu acho muito importante. Mas como extrapolava para 145 e levava o déficit primário para 230, eu não pude votar favoravelmente. Entendo com muita naturalidade essa votação do União Brasil. Mais um tempinho, mas eu passo agora a pergunta para a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, levando em conta, então, essa votação de primeiro turno, né, que aconteceu ontem da PEC da transição, os deputados de partidos como o PP e União Brasil, a maior parte deles, votaram realmente a favor da proposta. E são partidos que fazem parte do chamado Centrão. Na sua avaliação e também na avaliação do PSOL, se a senhora puder falar, como que a senhora enxerga isso? Pode ser que esses partidos possam também compor a base do governo? Olha, acho que esse movimento do chamado Centrão não é necessariamente uma novidade. Com raras exceções ali alguns parlamentares que compõem esses partidos, o método tradicional é esse: se estende ao máximo possível, né, se estica a corda na negociação para poder entregar os votos. Alguns deles, inclusive, nas últimas semanas, iam para a tribuna dizer que não era adequado a PEC da transição, mas mudam de ideia a partir do momento que se abre possibilidade para a ocupação de ministérios, para a ampliação da presença deles na máquina pública. E, claro, com esse outro fator também, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do orçamento secreto. Enquanto ainda havia um imbróglio sobre isso, também não se tinha uma definição sobre esses votos. Agora que o modelo foi considerado inconstitucional, A gente perdeu o seu áudio agora. Vamos tentar recuperar um pouquinho. Consegue falar mais um pouco para a gente ver se... Agora sim, voltou. Agora voltou? Voltou. Perdão, obrigada. Deu algum problema aqui na minha rede. Mas agora que se encontrou esse modelo meio a meio, né, distribuição entre ministérios e parte com emendas e positivos, também se entrega esses votos. Infelizmente,
Esse é um modus operandi tradicional do Congresso Nacional, não é restrito a essa votação, isso já aconteceu em outros governos, e a presença do Centrão se caracteriza por isso, por uma união de diversas legendas que não necessariamente tem uma afinidade ideológica, mas que se constrói a partir dos espaços na máquina pública e que trabalha muitas vezes através da chantagem para ampliação nesses espaços para entregar votos, nem que seja para uma matéria tão urgente e importante para a população brasileira como essa PEC de transição ou a PEC do Bolsa Família. Infelizmente, o governo Lula vai ter que precisar lidar com isso, com essa chantagem permanente e com esse peso que o próprio Arthur Lira acabou estabelecendo, né, e que deve tentar recompor agora, eventualmente, numa reeleição para a presidência da Câmara. Deputada Sâmia, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite da CNN, ao deputado Peternelli pelo debate tranquilo e de exposição de diferentes pontos de vista. Eu acredito que essa PEC da transição ela é um pontapé inicial importante para que o governo Lula possa, de fato, cumprir com o programa com o qual ele foi eleito, né? O povo brasileiro definiu esse programa e é necessário a PEC de transição para que se possa dar esse pontapé inicial, mas, de fato, haverá outros desafios, por exemplo, o tema da recomposição do orçamento das universidades, que é algo que me preocupa muito e que ano após ano a gente sofre com crises, né, a impossibilidade do pagamento de bolsas, e eu espero também que a partir da desconstitucionalização desse teto a gente possa chegar numa saída útil para a população brasileira. Para mim não basta buscar uma outra regra fiscalista, a gente ouve falar, por exemplo, na criação de uma nova âncora fiscal. Acho que é importante reconhecer o papel do Estado para tirar o Brasil da crise, para que ele possa se desenvolver. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima. Deputado General Peternelli, agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu agradeço muito à CNN essa oportunidade de estarmos aqui discutindo aspectos importantes para a população brasileira. Agradeço muito a Sâmia, com quem sempre converso em plenário, debatemos ideias, sempre buscamos o bem comum do cidadão e, nesse caso da PEC, eu busquei fazer com que o endividamento fosse o menor possível. Acredito efetivamente nessa parte do teto de gastos, acredito que nós podemos acrescentar a esse teto outros aspectos, como a relação dívida-PIB, para poder gastar um pouquinho mais, mas não podemos abandoná-lo. Devemos ter essa consciência da necessidade de reduzir os gastos públicos, para que nós possamos ter mais recursos para as ações sociais, atendendo os mais necessitados. Muito obrigado pela oportunidade e felicidades a todos. Nós conversamos aqui então com a deputada Sâmia Bonfim e com o deputado General Peternelli. Deputados, obrigada pela participação. Uma excelente tarde para os senhores.